bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E agora em parceria com o Cid Concursos, o maior site de videoaulas então das Américas. Vem comigo, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar crase para o CESP. E crase é um assunto demasiadamente importante. Afinal de contas, cai sempre nas provas. É um assunto tranquilo, mas é o grande calcanhar de Aquiles de muito candidato. Por quê? Porque ele acaba caindo em pegadinhas. E detalhe, não é só o aluno iniciante, até o aluno que está bem preparado, às vezes até o professor, se ele não estiver prestando muita atenção, ele cai numa pegadinha. Mas se a gente entender a base e fizer a questão com toda a calma e tranquilidade, pode ter certeza, é 100% de aprovação. Então venha comigo, vamos começar. Primeira coisa, a gente vai conceituar aqui a crase. Tem aqui a regra geral. Haverá crase sempre que o termo anterior exigir a preposição a e o termo posterior admitir o artigo a ou as. Vamos ver como é que isso funciona. Primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês. Qual é o nomezinho desse camaradinha que está aqui em cima do a? Este acento. O nome dele é crase? Não, o nome dele não é crase. O nome dele é acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas. Então esse camaradinho aqui, ele é um acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas. No caso, a preposição mais a artigo. Aí eu te pergunto, é o único caso de crase que a gente tem na língua portuguesa? Não, nós temos diversos, nós temos centenas de casos de crase, não só na língua, mas em outras línguas também. Só para citar como exemplo, a palavra dor que nós conhecemos, ela foi tendo uma modificação durante o tempo. Ela já foi dolore, ela já foi dolor, ela já foi dor, até finalmente chegar a palavra dor. Antes da palavra dor, quando foi door, nesse momento aqui, o que a gente fez? A gente fez ou não fez a fusão entre duas vogais idênticas? O nome disso é crase. Agora, isso vai cair na tua prova do concurso público? Não. Isso pode cair na prova do camarada que é professor de língua portuguesa e vai fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, ou então vai fazer uma prova para professor de língua portuguesa. Porque o avaliador, nesse momento, ele quer saber se aquele professor de língua portuguesa domina o processo de variação diacrônica, ou seja, a história da língua. E se ele conhece essa possibilidade aqui. Agora, para você, ele vai cobrar essa estrutura. E vamos entender por quê. Nesse processo de crase aqui, nós temos apenas um princípio, que é o princípio fonológico. Afinal de contas, é a fusão entre duas vogais idênticas. Agora aqui, nós temos princípio fonológico? Sim, nós temos. Afinal de contas, também é a fusão entre duas vogais idênticas. Mas nós também temos o princípio morfológico, porque aqui é um A preposição mais um a artigo. Então, eu tenho um princípio fonológico, fusão de duas vogais idênticas. Eu tenho um princípio morfológico, porque são classes gramaticais diferentes. E agora tem um princípio sintático, ou seja, nós temos três princípios a analisar. Qual é o princípio sintático? É a regra geral. O termo anterior vai exigir a preposição a e o termo posterior vai admitir o artigo a. Por que no dia da prova eu erro? Porque eu tenho a mania de olhar só para quem está antes do a. Geralmente o aluno faz isso. Aí ele esquece de olhar para quem está depois. Então o termo anterior vem pedindo a preposição a, o aluno fica feliz da vida e coloca o acento, coloca a crase, mas ele esquece de olhar para o termo posterior. Vamos ver como é que isso funciona. Acompanha aqui comigo, Eu vou colocar aqui, eu me refiro, pontinho, pontinho, diretora. Beleza. A regra geral é, eu tenho de olhar para o termo anterior e para o termo posterior, porque o termo anterior vai exigir a preposição a e o posterior admitir o artigo a. Então aqui, termo anterior
é o verbo referir. Termo posterior é a palavra diretora. Aí se liga agora. Você pode até dizer assim, Sidney, mas eu aprendi como termo regente e termo regido. É uma mera questão de nomenclatura. É a mesma coisa. Ou seja, eu vou olhar para quem está antes do A e para quem está depois do A. Vamos lá. Quem se refere a alguém. Então, o termo anterior exige a preposição a. Beleza? E o termo posterior é a palavra feminina diretora. Detalhe, é um substantivo feminino. Então, admite o artigo a. Se eu tenho o a, preposição, mais o a, artigo, então eu tenho o quê? Crase. Aí você vai dizer assim para mim, Sidney, se eu tiver muita dificuldade, como é que eu vou fazer? Das duas, uma. Ou você vai ter dificuldade em perceber que o termo posterior está admitindo o artigo, ou você não vai conseguir perceber nada, não é verdade? Então vamos lá. Suponhamos que você tenha percebido que o termo anterior está exigindo a preposição a, mas não conseguiu analisar que o termo posterior esteja realmente admitindo o artigo a. O que você vai fazer para descobrir se aquele termo posterior está admitindo o artigo a? Você vai pegar e vai colocá-lo no início de uma sentença. Caso você consiga colocar o artigo a numa frase, com certeza existe. Eu posso pegar, por exemplo, e dizer, a diretora é bonita. Consegui colocar o artigo a? Consegui. Então, aquela palavra tem artigo. E eu matei a questão. Agora, Sidney, e se eu não conseguir perceber nada? Nem se tem preposição, nem se tem artigo. O que eu vou fazer? Você vai fazer um macete que a tua professora te ensinou no ensino fundamental. Eu só hoje vou mostrar que não era macete, e sim a constatação da regra geral. Você vai pegar o termo posterior feminino e vai substituir por um termo masculino. Se aqui está diretora, vamos colocar diretor. E vamos ver agora como é que vai ficar a frase. Então eu coloco, eu me refiro, pontinho, pontinho, diretor. Agora, diz para mim, como é que vai ficar? Vai ficar, eu me refiro ao diretor. Então, na época da escola, quando a professora falava que a substituição do termo feminino pelo masculino, caso acarretasse o ao, nós teremos crase, vamos entender agora por quê. Na hora que eu digo, eu me refiro ao diretor, este a é uma preposição que foi exigida pelo termo anterior, porque quem se refere a alguém. E este o é um artigo que está sendo admitido pelo termo posterior. Por que artigo o? Porque é uma palavra masculina. Basta eu jogar para uma palavra feminina que será o artigo a. Tranquilo? Sidney, e se for aquele as craseado? Vamos lá. Se esse a craseado é a fusão da preposição a mais o artigo a, e ao perceber que tem o ao, eu percebo que tem preposição a mais artigo, eu sei que esta construção está diante de um termo no singular. Agora, quando eu pego o as craseado, é a fusão da preposição a mais o artigo as, ou seja, este termo estará diante de uma palavra feminina no plural. Para eu descobrir se aquela crase está ou não está certa, se precisa ou não precisa, eu vou pegar a palavra feminina que vem depois do as e vou substituir por uma palavra masculina. Mas se a palavra está no plural, eu vou substituir por outra também no plural. Caso acarrete a construção aos, eu vou perceber que tem preposição mais artigo no plural, portanto tem crase. Então, se ali, ao invés de diretora, eu tivesse colocado diretoras, eu aqui teria de colocar diretores. Então, como ficaria? Ficaria, eu me refiro aos diretores. Se tem aos aqui, aqui é as, didaticamente falando, craseado. Até aí, tudo bem? Então, olha só, resumo da ópera, meu companheiro. Se você está na dúvida, substitua o termo feminino por um masculino. Acarretou na construção ao, tem crase no singular. Acarretou na construção aos, tem crase no plural. Sidney, fiz a substituição do termo feminino por um termo masculino e não ficou o ao.
Tem crase? Não. O que pode acontecer? Você pode substituir a palavra feminina pela masculina e pode manter apenas o a. O que vai acontecer? Aquele a que você está analisando é apenas uma preposição. Agora, se você substituir a palavra feminina por uma masculina e ficar um o, você sabe que aquele termo que está analisando é apenas um artigo. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Agora vamos lá. A base está aqui. É claro que isso daqui tem 99,9% de eficácia. E agora eu vou testar o conhecimento de vocês, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Eu vou colocar 4 frases aqui para a análise e vou perguntar se tem ou não tem crase, beleza? Então aqui, ó, fui à feira, fui à feira, cheguei à escola, cheguei à casa e visitei a casa do Pedro. Vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou dizer aqui, antes da gente começar a nossa brincadeira. Porque é muito comum o aluno falar assim para mim: Sidney, por que você e todos os materiais de língua portuguesa sempre enfatizam a crase com o artigo, tendo em vista que a gente também tem crase com os pronomes? E aí, como é que fica? Vamos lá, ó. A gente sabe que pode ter crase do a preposição mais o a artigo. E a gente sabe que pode ter também a crase com a preposição mais os pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela e aquelas e o aquilo. E eu também posso ter com os pronomes relativos a qual e as quais. E também posso ter com o pronome demonstrativo a ou as quando forem iguais a aquela e aquelas. Vamos lá. Se você já aprendeu a regra geral, e agora vamos entender por que todo professor massifica a regra geral com o artigo. Porque essa estrutura aqui, do a preposição mais o a artigo, corresponde a 98% dos casos de crase na língua portuguesa. Eu não estou falando na prova, eu estou falando na língua portuguesa. Então, se corresponde a 98% dos casos de crase na língua portuguesa, obviamente vai acontecer mais na prova também, beleza? Agora, se eu já aprendi a base, a regra geral, suponhamos que a palavra agora que venha depois não seja mais um substantivo, e sim estes termos: o aquele, o aquela, o aquilo, o a qual, o as quais, o a e o as, quando forem demonstrativos igual a aquela e aquelas. Você vai pegar esse a preposição e vai fundir com o azinho que já aparece na estrutura, ó. Então, vai ficar basicamente assim. Até aí, tudo bem? Sidney, mostra uma frase aí para eu ver. Então, beleza. Vou mostrar aqui agora, ó. Apaguei aqui e vou mostrar. Eu coloco assim: eu me refiro àquele menino. Vamos lá, ó. Já sei que o termo anterior vai exigir a preposição a. Quem se refere a alguém. O termo que veio depois foi a palavra aquele. Não importa que seja aquele, aquela ou aquilo. Tem o azinho, fez a fusão aqui. Tranquilo? Então, quando eu digo eu me refiro àquele menino, este aquele terá crase. Tranquilo? Terá o acento para indicar que tem um fenômeno da crase. Tranquilo ou não tranquilo? Sidney, outros exemplos vão aparecer? Vão aparecer no nosso material. Agora eu quero brincar com vocês em relação a estas 4 frases aqui, tá? Vou até deixar aqui um espaço para a gente poder brincar. Então vem agora comigo. Você que está em casa vai pensar aí comigo nessas 4 frases aqui e vai me responder. Fui à feira,
tem ou não tem crase? Cheguei à escola, tem ou não tem crase? Cheguei à casa, tem ou não tem crase? Visitei a casa do Pedro, tem ou não tem crase? Aí eu vou mostrar a trajetória de 2 candidatos. O candidato que teve um bom ensino médio, mas ele não fez um preparatório para concurso, seja presencial ou online. E o cara que até estudou. E aí agora eu vou mostrar a trajetória para vocês. Vamos lá. O cara que não fez um preparatório, mas teve um bom ensino médio, ele vai fazer um macetinho que ele aprendeu na época da escola. Fui à feira, ele vai colocar, fui ao mercado. Por que eu disse o camarada que fez um bom ensino médio? Porque se ele não tiver feito um bom ensino médio, ele jamais vai colocar fui à feira. Ele vai colocar fui na feira. Agora, se ele estudou numa boa escola, ele sabe que o verbo ir pedirá a preposição a. Aí ele vai fazer um macetinho e vai perceber que aqui tem crase. E vai acertar da mesma forma que você. Por mais que ele não saiba que ele está constatando que tem preposição a mais artigo a, mas ele vai acertar. Agora na letra B, na próxima frase aqui. Cheguei à escola. Ele vai colocar cheguei ao colégio. E ele vai colocar o acento e vai acertar da mesma forma que você. Agora, quando chegar na terceira frase aqui, cheguei à casa, ele vai errar. Porque ele vai colocar, cheguei ao apartamento. Detalhe, vamos supor que ele não tivesse feito a substituição do termo feminino pelo masculino. Vamos supor que ele tivesse feito aquela alteração. Pegasse a palavra que está depois e colocasse no início e montasse uma frase tentando colocar o artigo a. Da mesma forma que eu consegui dizer, a diretora é bonita, eu aqui consigo dizer que a casa é bonita. Aí ele vai falar, opa, tem crase com certeza. Mas eu já te digo, aqui não tem crase. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Mas na próxima frase, até o camarada que fez preparatório para concurso, ou seja, você pode derrapar. Porque você vai perceber que a palavra casa aqui está especificada. E em algum momento da sua vida, talvez você já tenha aprendido que a palavra casa não tem crase e que a palavra casa, ao ser especificada, passa a ter a crase. E aí eu te digo, não é bem assim que a banda toca. Qual é a regra geral de crase? O termo anterior vai exigir a preposição a e o termo posterior vai admitir o artigo a. Então, olha para o termo anterior aqui. Visitei é o verbo visitar. Quem visita, visita alguém. É um verbo transitivo direto. Não pede preposição. Se não está pedindo preposição, não tem como ter crase. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. O que está acontecendo com a palavra casa? Por que aquele macete não valeu? Simplesmente porque a palavra casa não admite artigo. Como assim, gente? Está maluco? A palavra casa não admite artigo? É isso mesmo. Vamos compará-la à palavra escola. Vem comigo, Peguei a palavra casa e a palavra escola. Você fica em escola ou você fica na escola? Você fica na escola. Agora pega a palavra casa. Você fica em casa ou você fica na casa? Você fica em casa. Você sai de escola ou você sai da escola? Você sai da escola. Você sai da casa ou você sai de casa? Você sai de casa. Observe que com a palavra casa eu usei apenas preposições. E com a palavra escola, eu usei o da, que é a contração da preposição de mais o artigo a, e usei o na, que é a contração da preposição em mais o artigo a. Ou seja, a palavra escola admite artigo, e então vai bater com a regra geral. O termo anterior exige a preposição a? Exige, porque quem chega, chega a algum lugar. E o tempo posterior, admite o artigo? Admite, acabamos de ver. Então, se tem preposição mais artigo, tem crase. A mesma coisa com a palavra feira. Eu fico na feira, eu saio da feira. Então, olha só a regra geral. Fui à feira. Se eu fui a algum lugar. O termo anterior exigiu a preposição a. E o posterior? Admite o artigo a.
Agora, nessa terceira frase aqui com a palavra casa, tudo bem que o termo anterior está exigindo a preposição a, porque quem chega, chega a algum lugar. Mas a palavra casa, a gente acabou de ver que não admite artigo. Então, este a é apenas uma preposição que está sendo exigida pelo termo anterior, no caso, o verbo chegar. Agora, olha aqui embaixo. Eu fico em casa e eu saio de casa. Mas e quando está especificado? Vamos lá. Eu fico em casa do Pedro ou eu fico na casa do Pedro? Na casa do Pedro. Eu saio de casa do Pedro ou eu saio da casa do Pedro? Eu saio da casa do Pedro. Aí você vai falar, ué, Sigem, então está admitindo o artigo. Realmente está admitindo, mas como eu disse a vocês, o termo anterior não está exigindo a preposição a. Então este a aqui é apenas um artigo, consequentemente não terá a crase. Entendido até aí? Sidney, e quando é que eu vou ter crase com a palavra casa especificada? Se eu tiver as exigências da regra geral. Vou apagar aqui para você, ó. Sidney, não tive tempo de copiar. Ué, só dá um pause aí, depois você anota e vamos adiante, ó. Vou botar aqui agora, ó. Cheguei à casa do Pedro. Quando eu coloquei o visitei, o verbo visitar não pede preposição. Agora o verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Então o termo anterior está exigindo a preposição a. E o posterior é a palavra casa, que a priori não tem artigo, portanto não tem crase, mas que está especificada. Se a palavra casa está especificada, ela admite artigo. Opa, então aqui no caso terá crase. Mas não só porque está especificada, também porque o termo anterior está exigindo a preposição a. Tranquilo ou não tranquilo, meu companheiro? Tranquilo, não é? Então vamos lá, gente. Depois dessa, a gente vai começar a pegar as particularidades da crase. Resumindo, crase é só isso. É só perceber a constatação da regra geral, que o termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a. Mas agora nós vamos estudar 4 casos de crase. 4. O primeiro é o mais importante para você que vai fazer concurso público, porque ele trabalha com o artigo. Então, perceber essa nuance vai fazer toda a diferença no dia da sua prova. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, se você já entende a regra geral, você vai tirar de letra. Agora a gente só vai fazer o quê? Vai aprofundar. Afinal de contas, a banca que a gente vai encarar, o CESP, não é uma banca qualquer. Ela pode utilizar algumas pegadinhas para tentar te derrubar. Tranquilo? Então vem aqui comigo, ó. Alguns casos merecem destaque. Primeiro, a crase obviamente não ocorre diante de palavras que não podem ser precedidas de artigo feminino. É o caso dos substantivos masculinos. Então, observa aqui comigo no exemplo. Nós temos andamos a cavalo e íamos a pé. Olha a pergunta boba que eu vou te fazer aqui agora. Ó. Olha a pergunta boba que eu vou te fazer aqui agora. Por que não tem crase? Por quê? Porque o termo posterior é masculino. E se o termo posterior é masculino, qual é o artigo que ele usa? É o artigo o. Então é o cavalo, é o pé. Então não tem como eu pensar que este a é a contração da preposição a mais o artigo a, já que a palavra que aparece depois é uma palavra masculina e usa o artigo o, que é o artigo masculino. Isso significa que o a aqui no caso é apenas uma preposição. Até aí tudo bem? Agora eu te pergunto, e se o CESP botar assim, nunca haverá crase diante de substantivo masculino. Certo ou errado? Errado. Porque eu tenho um caso que é admitido diante do substantivo masculino. Quando está subentendida a expressão a moda de. Então acompanha aqui comigo. Eu coloco assim, ó. Fiz
um gol a Pelé. Eu fiz um gol à moda Pelé, ao estilo Pelé. Provavelmente um golaço, matei no peito, fiz de bicicleta e por aí vai. Agora, aqui a gente percebeu facilmente o que o avaliador pode tentar utilizar para derrubar a vida do aluno. Ele pode tentar utilizar a expressão bife a cavalo. Sabe por quê? Basta você comer em qualquer restaurante, qualquer local, ou até mesmo em propagandas na televisão. Não faz muito tempo, a Rede Globo fez uma série de propagandas sobre expressões linguísticas. E numa delas, eles utilizaram a expressão bife a cavalo. Aí sabe o que o camarada fez? Fez isso. Aí imagina você, concurseiro, está assistindo televisão. Aí aparece a expressão bife a cavalo com crase. Você vai a um restaurante e tem lá bife a cavalo com crase, cai na sua prova, você vai achar que tem. Só que é o seguinte, para eu dizer que aqui tem crase, eu teria de dizer que está subentendida a expressão à moda de. E para estar subentendida a expressão à moda de, das duas uma, ou tem um local chamado cavalo, e eu não conheço, ou tem um cozinheiro chamado cavalo, e eu, graças a Deus, não conheço. Então aqui, gente, não tem crase. Este A é apenas uma preposição, porque cavalo não cria moda. Se fosse um cozinheiro, aí beleza. Se eu dissesse que eu usei um sapato a Luís XVI, que foi o camarada que criou o sapato, aí tudo bem. Se eu disser que eu comi um bife a Oswaldo Aranha, que foi o camarada que criou, aí tudo bem. Mas bife a cavalo não, porque cavalo não cria moda. Nem cavalo, nem passarinho. Então, nem em bife a cavalo, nem em frango a passarinho, nós teremos crase. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Então, show. Vamos adiante. Ó. A próxima que a gente tem aqui no nosso material é relacionada aos verbos no infinitivo. Aí nós temos exemplos. Não tenho nada a declarar e começamos a sofrer. Só que eu vou te mostrar uma coisa. Quando a gente coloca isso no material, que é o verbo no infinitivo, é porque, na verdade, a gente enfatiza a estrutura que mais possui erro na língua portuguesa. Mas eu, na verdade, não tenho crase diante de nenhum verbo. A expressão que mais derruba o candidato é a expressão que mais tem erro no dia a dia. É a expressão a partir. Porque no dia a dia você visualiza assim, ó, com crase. E olha que eu ainda aqui, ó, fui bonzinho, porque eu botei separado. Às vezes a gente visualiza junto. E aí se liga só. Por que o falante comum comete o erro aqui? Porque ele percebe uma falsa impressão de força no ar. Seu Joaquim, que tem uma barraquinha de cachorro-quente aqui na praia de Copacabana, ele, na hora que produziu a plaquinha, ele pensou assim, ó, cachorro-quente a partir de R$5. Então, na hora que ele pronunciou esse A, ele achou que tinha força. E a gente já viu que não tem, não é? Eu não coloquei aqueles vários exemplos aqui, ó. Cheguei à escola, cheguei à casa do Pedro, visitei a casa do Pedro, fui à feira. E, independentemente de ser só preposição, só artigo, ou até mesmo ter a fusão da preposição com artigo, a pronúncia sempre foi a mesma. Então, não existe essa história de força no A. E aí, você vai reparar que o camarada que vem depois do A é um verbo. Quando eu tenho um verbo, o verbo não tem distinção de gênero. Então, não tem um verbo para a mulher ou um verbo para o homem. Se não tem distinção de gênero, eu não uso artigo. E se eu não uso artigo, não tem como ter a crase. Tranquilo? Então, este A é apenas uma preposição. Não existe crase diante de verbo. Tranquilo? Vamos para a próxima brincadeira aqui agora, ó. Agora é uma interessante, ó. E aqui vocês têm de prestar atenção. A gente sabe que na internet, né, circulam, né, vários, na verdade, exemplos que matam dicas de crase. E aí eu vi um dia desses que dizia que crase com pronome
não existe. E não é bem assim que a banda toca. Na maioria das vezes, realmente não vai existir, porque na maioria dos pronomes não tem artigo. Agora, nós temos pronomes que admitem artigos. São eles: dona, senhora, madame, senhorita, mesma, própria e outra. Tá aqui no teu materialzinho. Tá aqui. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Vou mostrar aqui agora com mais calma e tranquilidade. Eu boto assim, ó. Eu me refiro a ela. Ou então, eu me refiro à mesma pessoa. Observem que o aluno aqui, ele pode errar por dois motivos. Se ele aprendeu que não tem crase diante de pronome, ele não vai colocar em nenhum e vai errar. Agora, tem o candidato que ele não olha para essa estrutura que vem depois, ele só olha para o termo anterior. Este primeiro exemplo aqui, ele faz o aluno errar e muito, quer ver? Eu me refiro a ela. Aí ele pensa assim, quem se refere a alguém. O termo anterior está exigindo a preposição a. E o posterior é uma palavra feminina. Aí ele vem e faz isso. Só que não é qualquer palavra feminina que a gente tem aqui. A gente tem aqui um pronome. Isso acontece quando é um substantivo. Então, se é um pronome, eu tenho de saber se ele admite ou não admite o artigo. O que eu posso fazer? Duas coisinhas. Eu posso pegar esse pronome e jogar para o início de uma frase. Dá para eu dizer, a ela é linda? Não dá. Então já sei que não tem artigo. Ou então melhor, pega logo e substitua o termo por um outro masculino. Você só não pode dar mole de substituir por um substantivo masculino. Por exemplo, pegar o ela e colocar homem. Aí não vai adiantar de nada, porque você vai colocar, eu me refiro ao homem e vai continuar achando que tem crase. Você tem de pegar o ela e substituir por um pronome, no caso, o ele. Então vamos lá. É bom gravar aquela listinha, dona, senhora, madame, senhorita, mesma, própria e outra? É bom. Mas se você não gravar, não tem problema. É só tentar fazer a constatação através daquela regra geral. E aqui agora, na hora que eu coloquei o ele, vai ficar eu me refiro ao ele? Não, não é. Vai ficar eu me refiro a ele. Se só ficou a, significa que este termo é apenas uma preposição. E por que eu tenho certeza que é uma preposição? Ora, porque o termo anterior está exigindo. Porque quem se refere a alguém. Até aí, tudo bem, não é? Agora, olha a próxima sentença. Eu me refiro à mesma pessoa. Olha o termo anterior. É o verbo referir. Quem se refere a alguém. Aí o que tem aqui no termo posterior? Um pronome. Cuidado, tem pronome que admite artigo. Vamos ver se admite. Vamos substituir por outro masculino. Aí eu vou botar aqui, ó, mesmo. Só que aí repare que na sentença que a gente está analisando, o mesma é um pronome adjetivo. Ele está acompanhando um substantivo. Então, eu não posso deixar o mesmo isolado assim na sentença, porque não vai fazer o menor sentido. Então, vamos colocar aqui um substantivo para que ele acompanhe. Aí eu botei mesmo homem. Aí vai ficar, eu me refiro ao mesmo homem. Então, se eu conseguir colocar o ao, é porque tem preposição mais artigo, portanto, tem o quê? Crase. Tranquilo ou não tranquilo? Agora, a título de curiosidade. Por que os pronomes dona, senhora, madame, senhorita, mesma, própria e outra admitem artigos? Isso é coisa antiga, isso vem do latim. Estes termos não eram pronomes no latim, eles eram substantivos. Consequentemente, admitiam o artigo. Na passagem para a língua portuguesa, eles continuaram carregando esta bagagem, ou seja, o artigo. Tranquilo? Mas eu preciso me desesperar quando estiver diante de um pronome? Não, é só substituir por outro pronome masculino. Beleza? Vamos para a próxima aqui agora, ó. Essa daqui é um pouquinho mais difícil, ó, gente. Letra D, ó. Acompanha aqui comigo. De palavras femininas no plural precedidas de um A. Ou seja, a gente não vai ter crase
diante de palavras femininas no plural, diante apenas do a preposição. Vamos entender aqui agora. Olha o exemplo que eu botei. Dirigi-me a pessoas desconhecidas. Nesses casos, o a é preposição e os substantivos estão sendo usados em sentido genérico. Quando são usados em sentido específico, os substantivos passam a ser precedidos do artigo as. Ocorrerá, então, a crase. Aí olha o exemplo que a gente tem aqui. Ó. Você está se referindo a vidas humanas? E na outra, você está se referindo às vidas de nossos companheiros? Vamos entender isso aqui agora, rapidinho. Ó. Eu vou até colocar a tela em branco e escrever para vocês, para não ficar muito poluído visualmente. Então aqui, ó, você está se referindo a vidas humanas? E na outra, você está se referindo às vidas de nossos companheiros? Vamos lá. Esse tipo de exemplo cai muito no CESP. E quando a gente faz de forma desatenta, a gente erra. Esse exemplo aqui, quem não prestar atenção vai errar. Até professor, quando está meio desligado, erra. Preste atenção, ó. Eu tenho um a seguido de uma palavra feminina no plural. E aqui eu tenho o a escraseado seguido de uma palavra feminina no plural. Você já deve ter visto isso em livros, em revista, em apostilas, em provas e nunca parou para pensar, ué, mas por que isso acontece? Isso é um processo basicamente estilístico. O camarada, na hora que produz a frase, ele já escolhe se vai colocar o a ou as, só que ele trabalha com um processo semântico. Ele trabalha a questão da generalização e a questão da especificidade. E aí a gente vai entender o que é isso. Quando eu generalizo um termo, eu não preciso de artigo. E quando eu especifico um termo, obrigatoriamente eu preciso de artigo. Então acompanha aqui comigo, ó. Na primeira sentença, você está se referindo a vidas humanas? Diz para mim, eu estou falando da vida de quem está no curso ou eu estou falando da vida de todo mundo do planeta? De todo mundo. Eu estou generalizando. Se eu generalizei, eu não preciso de artigo. Eu sei que este a é apenas uma preposição. E por que eu tenho certeza que é uma preposição? Porque o termo anterior está exigindo a preposição a. Porque quem se refere a alguém. Tranquilo? Agora, no segundo exemplo, você está se referindo às vidas de nossos companheiros? Termo anterior é o verbo referir. Termo posterior é a palavra vidas. Só que aí, ó, observe. Eu aqui não coloquei mais vidas humanas, eu coloquei vidas de nossos companheiros. Eu estou falando de todo mundo do planeta ou eu especifiquei, eu restringi, eu limitei? Eu especifiquei. E aí é o seguinte, se eu especifiquei, obrigatoriamente eu tenho de colocar o artigo. Então o termo anterior está exigindo a preposição a. Porque quem se refere a alguém. E o termo posterior, a gente sabe que vai colocar o artigo, mas não é o artigo a. Afinal de contas, a palavra está no plural. Vai ser o artigo as. Então, a preposição mais as artigo é igual a as craseado. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. Como é que o avaliador vai tentar te derrubar no dia da prova? De duas formas. Ou ele vai fazer assim, ó. Ele vai dizer, você está se referindo a vidas humanas e vai deixar ali como certo. Só que aí entenda, o termo anterior, tudo bem, está pedindo a preposição a. Mas o termo posterior é uma palavra feminina no plural. E este a craseado do jeito que está aqui, ele é um a no singular. Então, palavra no plural com a no singular
não rola. Se este A está no singular, é a demonstração de que não tem artigo. É a demonstração de que este A é apenas uma preposição. Então, A no singular, mais palavra no plural, crase nem a pau, tranquilo? Agora, como ele pode tentar derrubar também? Vamos supor que ele não tenha colocado algo a mais, que ele tenha apenas colocado um termo feminino no plural, que ele tenha aqui colocado, ó, mudanças. Aí, ó, vou botar só um exemplo. Ele botou assim, ó, você está se referindo às mudanças? Vamos lá. Se ele perguntar se a crase aqui é obrigatória, claro que a crase aqui é obrigatória neste exemplo, porque tem o a preposição mais o as artigo. Agora, e se ele perguntar assim, ó, caso eu retire a estrutura as e coloque apenas um a, eu vou atribuir prejuízo gramatical, certo ou errado? Errado. Porque não vai atribuir prejuízo gramatical, vai atribuir uma mudança semântica, porque na hora que eu coloco o artigo, consequentemente o acento da crase ali, ó, o acento grave indicativo de crase, eu estou especificando as mudanças. Agora, quando eu coloco apenas o a preposição, eu estou generalizando. Posso escrever das duas formas. Estão corretas, então não tem prejuízo gramatical. Mas se eu escrevo de forma diferente, eu tenho uma alteração semântica, de sentido. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Agora a gente vai para o último exemplo da primeira situação. O que a gente está trabalhando aqui? As palavras que não admitem o artigo a. O próximo exemplo é a letra E. A base é simples, mas isso aqui é motivo para o maior erro de crase que a gente tem na língua portuguesa. Observe, não ocorre crase nas expressões formadas por palavras repetidas, femininas ou masculinas, cara a cara, gota a gota, dia a dia, ombro a ombro, passo a passo e por aí vai. Agora acompanha aqui comigo, ó. Eu boto a expressão frente a frente. Se eu perguntar se ali tem crase, todo mundo vai acertar. Porque todo mundo estudou em algum momento que expressões com palavras repetidas não tem crase. Está lá na gramática. Mas e se o avaliador perguntar a função morfológica do a ou a função sintática da expressão? O que você vai fazer? Não está lá na gramática. A gramática não explica. Ela só diz que não tem crase. Agora, o porquê não está lá. Eu duvido que você consiga achar isso numa gramática tradicional, do Celso Cunha, do Rocha Lima, do Bechara. Você não vai achar, não vai achar. Vamos entender o que a gente tem aqui na verdade. A gente tem aqui um caso de paralelismo sintático. Eu já vou até te adiantar. Este a, morfologicamente falando, é uma preposição. E a estrutura como um todo, sintaticamente falando, é um adjunto adverbial modal. Quer ver? A vítima ficou frente a frente com o assaltante. Adjunto adverbial modal, porque foi o modo como ela ficou. Rubens Barrichello ficou lado a lado com Sebastian Vettel. É o modo como ele ficou. Adjunto adverbial modal. Agora, eu tenho certeza absoluta que o a é só uma preposição por conta do paralelismo sintático. Porque eu vou olhar para os dois termos. Então, a gente vai traçar um paralelo. O que vai acontecer aqui agora? Eu vou olhar para quem está antes do primeiro termo. E o que aparece antes do primeiro termo? Nada, ou seja, não tem artigo. Se não tem artigo diante do primeiro termo, consequentemente também não terá artigo diante do segundo. E se não tem artigo, não terá crase. Este a é só uma preposição. E por que eu sei que é preposição? Porque está ligando duas palavras. Ah, Sidney, mas isso aí ninguém erra. Agora, se liga nessa expressão. De segunda a quinta.
Vou até explicar porque que eu não botei de segunda a sexta, botei logo de segunda a quinta. Isso aqui é uma expressão que tem na pizzaria Parmê, uma pizzaria muito famosa que tem no Rio de Janeiro. Então, na propaganda deles, eles colocam com acento. Por que o camarada cometeu este erro? Porque ele é burro? Obviamente não. Ele talvez tenha cometido o mesmo erro do seu Joaquim. Ele teve uma falsa impressão de força no ar. Ele colocou de segunda a quinta. Ou então ele meramente reproduziu erros do cotidiano. Ele viu várias vezes isso assim, errado desse jeito, achou que estava certo e colocou. Mas aqui a gente tem de analisar através do paralelismo sintático. O que aparece antes da palavra segunda? Aparece a preposição de. Se eu só tenho preposição de um lado, eu só posso ter o que do outro? Eu só posso ter preposição do outro. Então, de segunda a quinta não tem crase, porque na verdade, de alguma coisa a outra jamais terá crase. Ambos serão sempre preposições. De segunda a quinta, de segunda a sexta, de segunda a quarta, não tem. Agora, e se eu botar da segunda à quinta? Aí eu tenho crase. Afinal de contas, o que nós temos antes da palavra segunda? Nós temos o da. O que é o da? O da é a contração da preposição de mais o artigo a. Se eu tenho preposição mais artigo de um lado, eu terei o que do outro? Preposição mais artigo. Então aqui tem crase. Então, ó, da segunda à quinta tem crase, porque na verdade, da alguma coisa a outra sempre terá crase. Da segunda à quinta, da segunda à sexta, da segunda à quarta. Eu não vou poder colocar, é com sábado e domingo, que são masculinos. Tranquilo? Beleza? Agora, não vou parar por aqui não. Além de ser um caso de erro do cotidiano, de ser um caso de paralelismo sintático que nem todo mundo comenta, aqui ainda dá para brincar com a questão semântica. E o CESP adora brincar com questão semântica. Quando eu digo de segunda a quinta, eu estou falando de qualquer semana. Então, por exemplo, a propaganda da Parmê é do rodízio que eles têm lá, e eles colocam, se eu não me engano, a R$ 25,90. E você come pizza à vontade, bebe refrigerante à vontade, suco, água e por aí vai. De segunda a quinta, é claro. Então, se você aparecer lá na sexta, no sábado, no domingo, vai pagar mais caro. Mas enquanto existir a promoção, durante o ano inteiro, durante qualquer época, eu posso lá, janeiro, março, outubro, não importa. Se eu for entre segunda e quinta, quanto é que eu vou pagar? R$ 25,90. Então, a propaganda da Parmê tem de ser assim, ó, de segunda a quinta. Agora, quando eu coloco da segunda a quinta, eu estou especificando a semana. É a próxima semana. Como assim, Sidney? Suponhamos que a gente esteja na Parmê. Vocês são os clientes, eu sou o gerente. Aí eu digo assim, ó, galera, promoção especial do dia. Da segunda a quinta, refil apenas R$10. Ouviram bem? R$10. Você vai poder voltar, por exemplo, vamos supor que a gente esteja no início do ano. Você vai poder voltar no final do ano para comer por R$10? Obviamente não. Você vai poder voltar apenas na próxima semana. Beleza? Tranquilo? Agora, você deve estar pensando assim, Sidney, isso aí é a mesma base também para a questão das horas? É a mesma base. Vamos ver aqui agora, ó. Pagar aqui para vocês e vamos botar a relação das horas. Você deve visualizar muito isso aqui, ó, 9 horas às 11 horas nos cursinhos. Ou em propagandas de festas, sei lá. Você já deve ter visto muito isso. Aí você vai pensar, ué, tá ignorando o paralelismo sintático, não é, Sidney? Se eu fosse muito cabeça dura, eu ia dizer, sim, tá ignorando o paralelismo sintático. Só que aqui a gente parte do pressuposto que está subentendida a expressão das 9 às 11 horas. E eu vou explicar o porquê. Na verdade, nós temos duas expressões perfeitas. Nós temos das 9
às 11 horas. E nós temos de 9 a 11 horas. Tranquilo? Show? Aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Essas duas são perfeitas. Perfeitas. Mas vai aparecer uma que o camarada vai colocar para tentar te derrubar. Que é de 9 às 11 horas. Então, ó, expressão 1, expressão 2, expressão 3. Existem também mais duas expressões. Eu poderia colocar 9 horas, tracinho 11 horas, ou então 9 horas até 11 horas. A1, A2, A4 e A5 estão corretas. A3 está errada. Agora eu vou tranquilizá-los. A4 e A5 jamais vão cair na prova. Quem vai cair na prova? Essas três primeiras aqui. E aí nós vamos entender por quê. Se o cara botar a primeira, das 9 às 11 horas, ele não está derrubando ninguém. Todo mundo vai acertar. Agora, ele vai derrubar quando? Quando ele colocar a expressão 2 ou então a expressão 3. Porque na hora que ele coloca de 9 a 11 horas, você acha estranho, acha que está errado, mas na verdade está o quê? Certo. E quando ele coloca de 9 às 11 horas, você acha que está certo, porque todo mundo fala assim no dia a dia, até professor de língua portuguesa. Se alguém abrir aqui a porta e falar, Sidney, amanhã tem futebol? Eu vou falar, tem. Qual é o horário? Eu vou falar, de 9 às 11 horas. Todo mundo fala assim no dia a dia. Só que é o seguinte, o que apareceu antes? Apenas a preposição de. Se só tem preposição de um lado, só pode ter o que do outro? Preposição. Então, de 9 a 11 horas está certo, mas de 9 às 11 horas, ó, está errado. Isso aqui cai direto em prova e derruba meio mundo. Agora, vamos entender por que aqui essa expressão eu posso dizer que está subentendido das 9 às 11 horas. Porque essas duas expressões aqui, ó, que estão perfeitas, das 9 às 11 horas e de 9 a 11 horas, elas, na verdade, semanticamente são completamente diferentes. Quando eu coloco das 9 às 11 horas, corresponde ao período de 2 horas. Então, por exemplo, a aula será das 9 às 11 horas. Eu sei que eu vou ficar 2 horas estudando. Agora, quando eu coloco de 9 a 11 horas, é um período que pode ser de 9, 10 horas ou até mesmo 11 horas. Por exemplo, a festa vai ser que dia? Seja, dia 10. Que hora que começa? Começa meio-dia. Mas qual é o horário? Eu falei, vai ter de 9 a 11 horas de festa. Se começa meio-dia, a festa pode acabar 9 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Entender a pegada? Então é por isso que eu posso dizer que na expressão 9 horas às 11 horas está subentendida a expressão das 10 às 11 horas. Tranquilo, meu parceiro? Belezinha? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho aqui agora para a gente ir para o próximo tópico. Você bebe uma água, toma um café e a gente volta, tá? Para não ser muita informação, né? Dar uma descansada, uma relaxada, tá? Até daqui a pouco, hein?